É nosso dia, companheiro. Bom, primeiro eu acho que é boa essa ideia, Neto, de explicar de onde que vem isso aí, não fazer uma história biográfica, mas localizar. E eu vou fazer uma referência de um vídeo, de um testemunho que eu vi de vocês do Pires, do Salvador Pires. Por quê? Porque é uma coincidência, eu estudei no Senai com o filho do João Breno Pinto. E eu, obviamente, eu tinha 14 anos de idade, não sabia muito das coisas, mas foi legal porque ali eu vi algumas movimentações, e isso tem a ver com o frio, naquele momento que começou uma efervescência. Eu estou dizendo isso que é 79, eu tinha 14 para 15 anos, e eu vi uma movimentação porque o Paulinho Breno, que estudava comigo, filho do João Breno, o filho mais novo, ele comentou algo que teve uma visita de um argentino na casa dele, em Perus, que é um bairro periférico, é o noroeste da cidade de São Paulo, e que o pai dele iria para a Argentina. Quem que era? Adolfo Pérez Esquivel chamou ele e o Dr. Mário Carvalho, que sempre frequentava a casa do João Breno, porque eu ia muito lá, porque a gente tocava samba, olha que coisa. E eu fiquei conhecendo por uma dessas, com 14 para 15 anos, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, junto com o João Breno, que eu não tinha ideia. Bom, esse é uma pitoresco porque eu vi o relato, o testemunho aqui do Salvador Pires. Que legal, que é da FMT, que tem toda uma história, inclusive na formação do MONSP, da corrente CUT pela base, toda uma história, trabalho em bancários, metalúrgicos e tal. Bom, posto isso começa da onde vem que eu fui me meter nesse negócio de luta de classe, organizar a classe operária. Então, eu fiz esse Senai que era da ferrovia, existe ainda o Centro de Formação Profissional James Stewart, que era o convênio Senai com a Rede Ferroviária Federal, agora é com a CPTM, que depois disso teve outras empresas. Então, e lá, mas aí passou, eu via isso, mas ainda não... Isso só ficou registrado, porque eu tenho um livro, eu ganhei um livro do João Breno chamado Firmeza Permanente, que eu só fui ler muitos anos depois. Um pretinho, a capa preta. E eu tenho esse livro até hoje, só que está sem folha, mas eu tenho o livro. Eu ganhei do João Breno, mas assim, não li, guardei. Está lá comigo até hoje, né? Mais de 50 anos, né, já pode se dizer. Mais de 40 anos. E fazendo o Senai, o que aconteceu? Eu fiz Senai na Vila Anastácio, e ali da Vila Anastácio, nas oficinas da Lapa. O que tinha nas oficinas da Lapa? Os velhos comunistas. De um lado, eu morava em Perus, meu pai era funcionário público municipal, trabalhava na biblioteca, uma biblioteca municipal lá em Perus. E ali eu tive acesso à igreja que eu não sabia, depois que tinha uns padres ligados à teologia da libertação, e tinha várias comunidades eclesiais de base, e eu ali, 14, 15 anos, comecei a participar. Ali eu participei, de 15 para 16 anos, de arrecadar alimento, eu não sabia direito para quê, para os metalúrgicos de São Bernardo, porque teve a intervenção. E o padre, que é um padre, já não está no Brasil, é holandês, está vivo ainda, e eu era da comunidade de base, dos jovens da Igreja Católica, participei desse movimento, ao mesmo tempo que eu eu concluí a parte de teoria da escola e fui para o estágio, 5º e 6º termo, como chamava na época, do Senai. Nas oficinas da Lapa, conheci os velhos comunistas ferroviários. Então essas duas se encontraram e aí eu comecei a participar, primeiro da oposição, olha só, algumas coisas de oposição ferroviária, que aí tinha organizado pelo Petransan, que foi presidente do Sindicato Ferroviário 64, Martinelli, que tinha uma casa na Lapa, comecei a participar, Leonardo Morelli, que depois
eu perdi o contato completamente, mas o Martinelli eu mantinha contato até enquanto ele esteve com a gente. E ali foi se construindo, em 81, se não me engano, eu estava fazendo esse estágio, e o Lula foi num refeitório do SESI que tinha ali, que os ferroviários comiam muito lá, e o Martinelli levou o Lula. Então essa é a primeira vez, então casou, eu recolhi alimento em 80, em 81 o Lula foi lá, o PT já tinha sido fundado, e em Perus a minha área de amizades começa a se, claro, com esse pessoal da fundação, e eu participei muito pouquinho, mas eu participei de algumas visitas do pessoal que ia na casa das pessoas fazer as filiações para regularização do PT, em 81. Então foi assim que eu comecei a jornada. Fui ferroviário, de ferroviário participei da greve de 85, uma greve geral de 24 horas, quando o José Mendes Botelho, deputado federal pelo PTB eleito em 82, que engraçado, né? Ele foi assassinado, envenenado dentro do sindicato alguns anos depois, era o presidente, fiz parte da oposição e participei dos congressos, não do congresso de fundação, da CUT, mas participei do congresso, do primeiro congresso, também lá no Veracruz de São Bernardo, e comecei a me envolver politicamente, das diretas já, então foi um caminho, né? Em 86, no congresso da CUT do Rio de Janeiro, eu fui demitido da ferrovia. Depois que eu voltei ali, eu era vice-presidente da CIPA das oficinas da Lapa e fui demitido mesmo assim por justa causa. Depois eu entrei com processo e tal, mas fui demitido por justa causa. E aí a primeira empresa que eu fui trabalhar foi a Mafersa, que era do lado. Quer dizer, atrás, né? Se a gente pega ali, as oficinas da Lapa estão na frente, a Mafersa, o pátio principal, apesar de ter outras plantas aqui em São Paulo, ainda é, né? Hoje, depois privatizou, comprado pela Áustria, ali na Vila Anastácio. Então, ali na Vila Anastácio, que tanto as oficinas, a oficina da Lapa, que ainda existe lá, agora é CPTM, ela tem uma entrada pela Lapa de Baixo e pela o Anastácio. E na entrada do Anastácio tem a Mafersa. E o Senai é 500 metros mais à frente. Então eu fiquei ali, mas na Mafersa eu tive um acidente de carro. Bom, e não passei a experiência, mas ali eu virei metalúrgico. E já era um ativista. Para ter uma ideia aqui, em 85, foi quando eu me filiei no PT e, por coincidência, eu me filiei e virei o presidente do PT de Perus. Então, ou seja, eu me filiei, obviamente que eu não virei, já tinha um trabalho, porque naquela época eu fazia 18 anos, você só filiava internamente. Era antes de 88, então quem tinha 16 anos não se filiava a partido político, analfabeto e outras coisas, né? Foi uma conquista da Constituinte de 88. Então eu me filiei em 85 e fui eleito presidente era metalúrgico, né? Presidente do Partido dos Trabalhadores de Perus, e assim fomos caminhando. Metalúrgico, várias empresas, e aí tem duas interrupções de trabalhar em fábrica. Eu trabalhei nas oficinas da Lapa, trabalhei também ali na Luz consertando, ficava de plantão para consertar os trem, que na época quebrava pra caramba, e às vezes o pessoal queria bater na gente, porque eu ficava... O trem quebrava e tava nós lá para arrumar. Bom, e ali, nessa toada, eu trabalhava numa empresa chamada, que tinha um companheiro metalúrgico ali na Moita, na Mecano Fabril, Rua dos Trilhos, na Moca. Tinha um companheiro que eu esqueci o nome dele agora, encontrei com ele há um tempo atrás, de bigode, um pouco mais alto que eu, já mais veterano que eu. Eu era bem jovem, eu tinha 23, 24 anos. E eu entrei nessa fábrica, o que aconteceu? Teve um problema. Estava lá, fiquei na manha também, porque não tinha eleito CIPA. Eu já tinha aprendido as manhas, como é que era, né? Trabalhar estava meio perseguido em alguns lugares, né? Eu já tinha participado de 2 congressos da CUT, já estava... O que aconteceu? Eu fui indicado para ser
administrador regional na época, o subprefeito de Perus, Pera Luiz Erundina. Trabalhei na campanha da Luiz Erundina, do Suplicy, já era um militante ativo e já era de um dos grupos, isso vale a pena talvez dizer, desde 84, de um dos grupos das correntes políticas do PT de tendência trotskista. Então, desde 84, eu já estava sob essa bandeira, digamos, esses marcos do que o pessoal chama das organizações trotskistas. Primeiro na DS, depois de um grupo que saiu da DS, e aí eu conhecia já o ativismo, a militância, a direção, apesar de ser um militante de base, na minha opinião, ainda na época. E aí fui indicado e assumi. E a Mecano Fabril não me demitiu nada, tive que pedir a conta. Nem para tirar o fundo de garantia deu. Eu pedi a conta, tenho a carteira profissional, inclusive. Estava olhando esses dias para ver as questões de aposentadoria. E fui ser administrador regional por um ano e por uma divergência. Eu dei uma declaração eu estava na Câmara Municipal e tinha aquele repórter, eu acho que Gilberto Nascimento da Folha, que me reconheceu. Ele me reconheceu e o Edson Cardone tinha sido demitido pela Luiz Erundina porque ele doou dinheiro da Prodan, que depois ele perdeu o processo lá, anos depois, teve que fazer vaquinha para pagar, mas ele deu dinheiro, recursos para pagar ônibus para um movimento de moradia que ia para Brasília. Uma pressão enorme em cima da Luiz Erundina, a Luiz Erundina demitiu o Edson Cardone e eu dei uma entrevista, eu não era do Grupo ao Trabalho, era desse outro agrupamento, que tinha origem na DS. E eu dei uma declaração, eu tenho essa declaração, inclusive, foi publicada na Folha de São Paulo. Foi bem para um jovem radical, até que foi boa, não briguei, não xinguei, mas eu disse uma coisa tipo que a democracia no PT era igual o craque de um time. E a Luiz Erundina tinha dado um carrinho e quebrou a perna desse craque. Uma coisa mais ou menos assim. Ela não gostou não e me demitiu. Eu fui exonerado, fiquei alguns meses desempregado e voltei a ser metalúrgico aí numa empresa, uma das maiores da cidade na época, nem existe mais, é um monte de prédio, que era a Sofunge. Devia ter, sei lá, 4.500, 5.000 operários. Sempre como eles fiz manutenção, minha formação no Senai. Aí eu entrei na Sofunge e meses depois tinha o Germano, companheiro do MONSP, e eu estava nesse grupo, mas estava namorando ali com o trabalho e trabalhava com o MONSP tranquilo. Tinha o Tchê, que era de Franco da Rocha, da Voit. Ou seja, ali eu já conhecia a galera. Conheci o Carlúcio, o Neto também já tinha conhecido, a gente já tinha interagido. Ainda era um militante de base, digamos, mas eu já conhecia a turma toda, né? Os dirigentes e tal, da época. E ali entrando na Sofunge, foi lá. Por que eu contei essa história toda? Porque é legal porque tem uma continuidade. Porque ali, com aquela base, é que eu fui eleito para a CUT Regional Grande São Paulo, como secretário de imprensa. Aí vale a pena dizer que nesse período de quando eu deixei de ser administrador regional, subprefeito, eu fiquei uns 6 meses desempregado, vida dura. Né? Eu fui na tipografia fazer cartãozinho para ir na casa das pessoas falar que eu arrumava eletrodoméstico, você precisa de eletricista, máquina de lavar. Eu era bom. Ainda sou nessas coisas que mudou muito a tecnologia, mas eu me virava. E foi difícil, morava de aluguel e tal. Minha companheira, Luísa, que era militante também, trabalhou nos sindicatos plásticos, eu trabalhei na campanha da oposição e tal. Então a gente tinha já uma interação. Aí eu voltei à metalúrgica, entrei na Sofunge, e dessa base fui vice-presidente da CIPA, eu tive 970 votos. O segundo lugar, eu lembro, na época, de 200 e pouco. Claro que não comparava. Eu tive mais, porque o Germano saiu e eu, entre aspas, herdei, digamos assim, né? E essa foi a base que depois me levou, quando foi a Assembleia, para ver que coisa, né?
Eu lembro que foi no Sindicato dos Químicos, e eu tinha até esquecido, eu lembro do Neto, o Oswaldo, aí eu já, o interregno que era importante aqui. Nesse período, por causa da luta com o Edson Cardone, o apoio, a gente se aproximou muito e o meu grupo fez uma conferência, uma reunião, e a maior parte se integrou à Corrente do Trabalho, que eu fiquei depois 16 anos, aí até 2004, né? Que aí já 2006, aí já tem outra história, mas não, isso só para localizar. Então, vejam que nessa época a Corrente, o Trabalho, tinha um trabalho na oposição de Guarulhos, oposição de São Carlos, oposição de São Paulo, que eu estava, e tinha mais uma oposição, ou seja, tinha um trabalho em fábricas, com dirigentes cipeiros e tal. Mesmo o pessoal olha agora com o trabalho, está muito diferente, mas tinha um trabalho operário razoável. E a gente levou 2 ônibus na época, eu lembro, que foi a principal base para a oposição metalúrgica de São Paulo, lotou os sindicatos químicos para esse congresso da CUT, que eram os 3, né? CUT regional, estadual e nacional, ali tirou para todos. Mas eu lembro ali que lotou e tinha muita gente, assim, centenas de operários da oposição, de fábrica. Eu lembro que nós fomos com um ônibus, eu penso que nós levamos só fora o trabalho que aquele menino Tião, que depois foi para a Convergência, era do trabalho, tinha na MWM, tinha comissão, ou seja, tinha muita coisa ali. Mas a gente levou um ônibus, se não me engano, entre 30 e 40, mais ou menos, da Sofunge. E aí, claro, com aquele peso, numa fábrica importante. E eu não estava mais na Sofunge, mas a gente elegeu o Açoeiro, que foi o vice-presidente da CIPA depois de mim, e elegeu ainda o vice-presidente depois dele, depois que saíram. Então tinha um trabalho, uma continuidade ali na Sofunge, até que foi comprado pela Tupi, acabou tudo. E os metalúrgicos, tudo em São Paulo, a gente viu a história. Mas é legal para localizar a efervescência, o período de ascensão de muita luta e a minha entrada na CUT regional, por onde se deu. Através dessa militância, do grupo, claro, como representante de uma corrente, que tinha uma força nos metalúrgicos de São Paulo e trabalhava em colaboração com o MONSP, bastante colaboração. E eu entrei na CUT regional. E na CUT regional, eleito no 6º Congresso, se não me engano, em 91, eu fui no acordo lá da uma chapa de oposição à articulação sindical, que tinha as correntes, a CUT pela base, que o MONSP fazia parte, o Trabalho, Convergência, eram esses os principais, porque tinha outros grupos, mas menores, né? Numa chapa contra a articulação, foi majoritária, Luizinho, condutor, foi eleito presidente, trabalhava na CMTC na época. Aí o Vitor Gianotti foi eleito junto comigo, secretário de formação, Edu, dos Químicos de Osasco, tesoureiro, o Tambaú, Eduardo, da Convergência, foi eleito... Não, foi do executivo, eu não lembro qual cargo. Ele era do Singesp, que depois se transformou no sindicato agora dos judiciários do Estado. Celso, dos metroviários, pela articulação sindical. Tinha um bancário... Rondino, bancário, um grandão. Dos bancários da articulação. Do Maria Elisa. Isso. Bem legal. Tinha um companheiro da POSP, mas ele participou 1 ou 2 vezes, mas nunca ia lá. Não era o Bonfim. Não era o Bonfim, era da articulação. Era um baixinho. Bom, o Vitor, o Eduardo, acho que era e o Wagner Fajardo, na época, Corrente Sindical Classista, que eles estavam na CUT. Né? Eles entraram na CUT naquele período. Não tinha CTB ainda. Essa era isso aí, a executiva. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. Acho mesmo que tudo bem que não tinha. Era um desafio, né? Não tinha nenhuma mulher, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, a gente aprendeu para frente isso. Mas isso era uma representatividade na época
bem grande. E o que era legal na CUT regional? Eu tenho uma foto ali, depois que era, nós ajudamos a fundar os sindicatos metalúrgicos de Caieiras, que depois é de Cajamar. Eu tenho uma foto aqui que eu vou deixar com você, que é da primeira assembleia de campanha salarial, de um sindicato que o Luizinho, que foi presidente na gestão antes da minha, foi um dos principais articuladores da batalha e tal, que inclusive com enfrentamento, como é que a gente dizia, tiro, bomba e porrada com o irmão do Paulinho da Força. O irmão dele lá, por quê? Porque ele queria Cajamar. E tirou Caieiras e Cajamar. Caieiras diminuiu o metalúrgico, mas Cajamar tinha o carro-chefe do sindicato, que era a SKF. Depois, várias greves. Eu sei que eu fui em greve desse sindicato mesmo, que eu assinei acordo, por exemplo, de 3 meses de estabilidade numa empresa metalúrgica de 100 trabalhadores, junto com o diretor do sindicato, por isso está com estabilidade. Eu assinava enquanto CUT regional. Greve de trabalhadores da saúde privado, eu fui em várias. Teve a organização do que hoje é o sindicato dos agentes penitenciários, foi naquele período. Tinha um assessor chamado Silveira, que foi trazido, que era do sindicato dos desenhistas, trabalhava com o Oswaldo, que teoricamente eu sucedi, né? Ele era do trabalho e eu também, que organizava e começou a organizar. Então nasceu ali o sindicato, muito com a CUT regional. Também Sindicato qual? Dos agentes penitenciários, que hoje eu não sei mais. Eu sei que tem um sindicato, porque eles já viraram polícia penal. Na época era agente penitenciário. Inclusive eu cheguei aí antes do fatídico Carandiru, imortalizado pelo Mano Brown, né? O 2 de outubro, né? Aqui estou mais um dia. Então, eu fui lá antes com denúncia e visitamos junto com esse pessoal que estava agrupando para construir o sindicato dos agentes penitenciários. O Ferreira não estava nessa época, não? O Ferreira também ajudou, mas se não me engano, ele era da direção, ele não era da executiva. O Ferreira que foi daquela turma que veio do PDT, lá atrás. Era metalúrgico. Que era metalúrgico também, isso, metalúrgico da DECA, se não me engano. O Ferreira estava, ele não era da executiva, mas ele era muito ativo de participação em muita coisa que a gente fez. Foram algumas figuras, como o Carlucci ajudava muito, o Fernandão, que ficou assessor, Fernandão falecido, que foi para Recife, né? E era um assessor muito ativo, ajudava muito a articulação política, que eu vou chegar no auge dessa gestão, que aconteceu em 92. Então, tinha essa característica. Além de que, por exemplo, houve como greves unificadas, movimentos, greve mesmo de fábrica, tinha a CUT regional e as CUT zonais, que eram articuladas para ter como base de apoio, mesmo categorias oposição ou sem sindicato, ou sindicatos muito burocratizados, né? Os pelegos, como a gente dizia, muito burocratizados. Então a CUT e as CUT zonais, essa estrutura, na nossa gestão ainda era muito ativa. E o pico, o ápice, o pico não, eu acho que o ápice é mais legal, né? O ápice foi uma decisão, a partir de um debate interno na CUT e nos partidos de esquerda, da posição para tirar a frente ao presidente Fernando Collor. Então houve uma polarização na esquerda em geral, que era basta, chega e fora Collor. Ou seja, parece que é a mesma coisa, talvez até seria, mas o sentido que seria era o que na época a direção do PT, muito verbalizada pelo Zé Dirceu na época, que fazia uma campanha de não ruptura contra o Collor, atacando a questão da corrupção pelo impeachment, mas para não ser um movimento de ruptura institucional. E um setor da esquerda, que na época era maior, na minha opinião, muito maior do que é hoje, a representatividade social na estrutura, superestrutura, era fora Collor. Então isso fechou PCdoB, Convergência Socialista, CUT pela Base,
o trabalho, assim, para dizer as correntes que tinham na CUT. E a articulação na CUT regional era minoria. Então, e a articulação sindical, que era ligada, intimamente ligada à articulação do 113, que era a maioria da direção do PT, era a maioria na CUT estadual São Paulo e na CUT nacional. O que aconteceu? A CUT regional São Paulo acabou sendo um polo, e está na maior cidade da América Latina, o centro político do país, óbvio que tinha um peso. E o que foi legal ali? Bom, e aí dá até uma saudade do Vitor, porque a gente bolou uma campanha que saía todo dia em locais e a gente utilizava a estrutura da CUT, que nem se comparava da CUT regional com a CUT estadual e CUT nacional, mas se utilizava de toda a estrutura possível, né? Brigava pelos repasses da CUT, que era a CUT nacional e estadual que repassavam, para ter estrutura para fazer uma campanha. Então nós íamos às ruas muito antes da campanha polarizar o país, e a gente pode dizer depois de dezembro, isso começou mais ou menos no meio do ano. Aliás, tem um livrinho, né, do Vitor, eu tenho em casa, e tem um livro do Neto logo depois, em seguida, o seu do Neto com o Vitor, fazendo o balanço do Fora Collor, digamos, né? Pizza, meia pizza, eu tenho um livrinho comigo, e tem o do Vitor, que é mais jornalístico, né? O do Neto com o Vitor é mais um balanço político, digamos, e o do Vitor é mais agitativo. Então, essa efervescência, a gente fez uma campanha, ia para os bairros, para os pontos de ônibus, para ponto de metrô, para as grandes terminais, com um megafone ou com aquela pipoquinha, né? A pipoqueira, que é aquele som horrível, né? Agora está menor, mas com aquela bateria que fazia mais barulho que o alto-falante, e fizeram uma campanha. Ao mesmo tempo que, estruturalmente, nos partidos, os representantes desta linha política, dessa tática, né? Que era quase uma estratégia do Fora Collor, e o ápice desse movimento é uma coincidência, se não me engano, no dia do meu aniversário, ou na véspera do meu aniversário, em dezembro, ia ter 2 atos. Isso é antes do 1º de maio, né? Ia ter 2 atos. Um ato em São Bernardo, que era uma vigília. O Vicentinho, se não me engano, era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, do ABC, nem era ABC ainda, era São Bernardo. Ia fazer uma vigília pelo impeachment. E aí o que a gente começou a trabalhar? Que a gente ia trabalhar, inclusive, para chegar ao 1º de maio com um grande ato fora Collor. Ou seja, qual a diferença? Não é a mesma coisa para aqueles que não... Um era manter-se no ritual e dentro da institucionalidade, e o outro, o Fora Collor, era romper com essa institucionalidade. Tanto é que a discussão qual que era? Que caiu depois. O que faz? Eleições presidenciais já. Ou seja, para que não entrasse o Itamar, para que a gente conseguisse que ficasse uma renovação completa, porque o Itamar era vice. Então não era ou seja, não era um fechamento redondo de renovação e de mudança. Mas a proposta da maioria da direção da CUT e da direção dos partidos de esquerda, e do PT principalmente, a maioria, não toda, optou, obviamente, por essa transição controlada, digamos assim, e ficou, como diz o balanço do livro do Vitor, ficou uma meia pizza. Não foi tudo bem uma pizza inteira, mas também não foi, porque óbvio que houve um ascenso que a gente pode dizer que até o fim que chegou a eleição do Lula, 10 anos depois do impeachment. E um dos ápices que é legal dizer também desse período, que é esse, o Fora Collor, porque ele tem tanta força e movimento, e eu participei de reuniões com dirigentes, que eu diria aí que eu tive um papel, e assimilei um papel mais dirigente, mas vejam, que é no calor da luta. Eu, de operário, vice-presidente da CIPA, e daqui a pouco, no Fora Collor, estava reunindo com um deputado, com
o Carvalho, as direções veteranas e tradicionais. Ou seja, estar na CUT regional colocou num papel e num momento que talvez se fosse morno eu não estaria. E vale a pena aqui demarcar o 1º de maio. Porque no 1º de maio, a foto que eu tenho aqui era a foto da coluna que o trabalho organizou na época. Todo mundo organizava as colunas. Agora está meio difícil de acontecer isso, né, nos tempos de hoje, mas com reivindicações, com questões concretas, e você olhava as colunas, não era só o que a gente diz a vanguarda de hoje, mas era, ou como alguns chamam, os batalhões pesados da classe. Você olhava para as colunas da Convergência do Trabalho, dos outros partidos, de sindicatos, eram colunas, ou seja, eram entradas nas praças do proletariado. Né? Homens, mulheres e do proletariado. E nesse 1º de maio, ele foi maior na cidade de São Paulo. Primeiro que foi o maior 1º de maio do país, de 92, e foi maior que de São Bernardo. Tinha uma disputa. Porque o 1º de maio de 92 de São Paulo era o 1º de maio fora Collor. E o de São Bernardo, impeachment. Ah, é a mesma coisa? Não é. Não é. Tinha uma disputa política. Claro que eu não pretendo fazer um balanço, mas é importante localizar por que uma estrutura democrática, claro que tem problema, não tem, luta política, luta fracional, as bagaceiras todas, se me permitem, de como é a luta política, a luta de classes, mas é claro que aquela estrutura da CUT, a democracia, inclusive de todos os setores, porque onde a articulação sindical era maioria, e era maioria, não era que maioria coloca a política, mas a política da maioria. Isso é a democracia também. A gente era minoria, mas onde não era minoria, a gente impunha a política, o ritmo. E com uma visão mais classista de enfrentamento com o regime, conseguiu esse sucesso, essa unidade de muitos setores hoje em dia se diz esquerda radical, talvez essa turma, a gente chamasse assim se fosse uma turma de hoje, mas conseguiu impor um ritmo, uma campanha, ganhar mentes e corações da vanguarda da classe, que são os ativistas. Ganhou. E se tornou uma máquina que encantou o Brasil todo e sindicatos, e mesmo a articulação tinha que manobrar a maioria da direção do PT e da CUT para não passar o fora Collor. Até que tem uma hora que até o Maluf falou fora Collor no programa eleitoral dele, porque em 92 teve eleições, que o Maluf ganhou, falando fora Collor. É interessante isso. E a CUT regional era, assim, um organismo de frente única, vamos chamar assim, mais tecnicamente, de frente única, de unidade de setores da classe, porque era sindical, trazia os movimentos, mas eram sindicatos, em unidade, com uma política justa e que ganhou corações e mentes para fazer a campanha do Fora Collor, que finalmente foi uma campanha vitoriosa. Uma das grandes vitórias da classe trabalhadora, do povo brasileiro, foi o impeachment do Collor. E a CUT regional, e por uma coincidência, eu contei essa historinha antes, eu estava lá. Né? E conheci gente espetacular, como essa turma. Claro, participei do Congresso dos Metalúrgicos, que fiz parte da direção da Confederação dos Metalúrgicos, mas aqui aconteceu bastante coisa. Hoje eu estou no PSOL, a vida fez um monte teve muitos movimentos. Em 2015 saí do PT, estou no PSOL, não sou mais metalúrgico, mas a CUT regional, esse período é de importante conhecimento, primeiro esses detalhes, de como que, no meu caso, um operário de Perus, que não tinha contato com nada, não foi o que o pessoal diz proletarizado, né? Não veio do movimento estudantil e foi trabalhar numa fábrica. E eu diria que, por muita gente que eu conheço, teve muitos companheiros e companheiras que, muito parecido comigo, com uma história, que entraram na militância política, e o período de ascenso propiciou essa avenida. Óbvio que muitos companheiros, eu olho agora, que militaram comigo desde jovem, eu comecei
com 16 anos, tem muita gente que é figura pública, alguns com exemplo a seguir, outros um pouco mais moderados, eu diria, mas desse período, quase todos os dirigentes e militantes têm uma importância, a sua atividade para aumentar o nível de consciência, para organizar a classe. Então eu creio que o registro que faz o IEP, com tantos companheiros e companheiras, às vezes, como é que a gente diz, invisíveis, não são tão invisíveis assim, porque um fala com o outro, que fala com o outro, lembra e vai montando a história. Eu penso, isso é de suma importância, porque dá elementos para estudar, né, para as novas gerações estudarem e compreenderem por que se deram as coisas e por que hoje a situação está tão difícil. Né? Eu creio que isso é muito importante e no que a gente puder, eu acho que tem que apoiar, dar o testemunho. Muita coisa eu tenho fotos e documentos, muita coisa também não tem, é uma memória que às vezes se perde. Então esse registro é importante, fundamental. Eu espero ter contribuído, porque gostei muito. E esses detalhes da postura dos dirigentes e de como cada um enfrentou essa situação, a polarização entre a turma do Fora Collor e a turma do impeachment, vamos chamar assim, ou seja, a corrente sindical mais moderada da CUT, porque as outras centrais sindicais praticamente inexistiam. Tinha alguma articulação, tudo, mas não como hoje. Então a disputa sindical era na CUT. E houveram momentos de muita tensão. O presidente da CUT estadual, se não me engano, era o companheiro de São Bernardo, o Feijó. Em alguns momentos de encontros, ou quando em alguma atividade, ele e outros companheiros, né, o Feijó era um dos mais incisivos, digamos assim, com essa política, muito alinhado com essa política mais moderada, que se proibia dizer Fora Collor. Na CUT estadual, na CUT nacional e nos eventos aonde a corrente articulação, que era desses companheiros, tinha maioria e o controle da atividade do congresso, da reunião, havia-se a proibição. Eu creio que eu tenho isso em algum documento, porque eu tenho muitos documentos da minha gestão, dessa gestão e desse período, né, dos congressos, da CUT, e foi muito polarizado dentro da própria CUT, né, que era praticamente a totalidade do movimento sindical. Então havia por isso a disputa do 1º de maio foi muito importante, porque isso foi quebrando essa resistência, essa blindagem para que não houvesse um movimento de massas que pudesse chegar a romper a institucionalidade, que não foi rompida finalmente. Bom, vocês talvez não conheçam, mas eu posso dar uma sugestão aqui para, né, se pudesse ter uma nota bibliográfica, é só ver o vídeo do Lula falando o que ele disse sobre a posse do Itamar. Várias vezes. O que ele disse? Se não fosse eu, o Brasil teria uma revolução. Esse vídeo é só entrar na internet, no Google que acha. Mas para vocês terem uma ideia de essa efervescência e ainda, digamos, eu não diria uma fragilidade, ou incapacidade da esquerda radical. Eu digo esquerda radical a que quer ir até romper a institucionalidade. Não ter conseguido naquele momento ainda, não vou aqui fazer um balanço, mas coloco o desafio, romper e chegar a derrotar com todo esse movimento, com a direção praticamente, depois de Feijó, de Meneghelli, eu acho que era o presidente da CUT Nacional, eles eram muito incisivos, muito bravos quando chegava e Fora Collor, por exemplo, numa assembleia. Porque a gente puxava, mesmo na base deles. Alguém puxava, às vezes nem era dessa oposição ou esquerda da CUT, puxava e eles sempre perdiam, eles estavam na contramão. Mas o final
acabou sendo isso a declaração desse vídeo do Lula, porque eles seguiram, mesmo derrotados, olha só, lição, politicamente, eles seguiram sendo a direção majoritária do movimento e impuseram a posse de Itamar, que é essa famosa declaração do Lula, que se não fosse por ele, que a classe dominante do Brasil tem uma dívida com ele, que se não fosse por ele, teria tido uma revolução no Brasil, se o Fora Collor fosse mais adiante. Sim, meu grito vem de dentro, Fora Collor. Exato. E eles queriam Sim, eles... tirar os cartazes. Sim, porque quando foi na... Teve mais coisa. Nesse período do 1º de maio de 92, teve uma circular, não era circular o nome, eu não lembro agora, mas teve uma circular da CUT Nacional, não foi só da estadual, de que as estruturas da CUT não deveriam usar a palavra de ordem Fora Collor. Não deveriam. Mas essa discussão foi meio que perdida. Por quê? Está nos estatutos da CUT. Não tem centralismo. Como um partido pode proibir. A sua instância menor de utilizar, né? Mas alguns reflexos aqui importantes disso. Um reflexo. O 7º Congresso da CUT foi esvaziado, acabaram os repasses, na estadual se mudou, ou seja, essa situação que eu tentei aqui espelhar, né, só de lembrança, mas de uma polarização e uma força política muito grande da esquerda cutista, na época, veio a reação. Não essa que foi derrotada das circulares, que não pode usar Fora Collor e não dá Fora Collor. O que foi derrotado foi, no próximo Congresso Nacional Estadual da CUT, foi mudado o estatuto, as CUTs regionais virão escritórios, as oposições começaram a perder a mudança de estatuto da forma de delegados, perder representatividade e começaram a ser captadas para as estruturas, e isso foi levando a um esvaziamento e, na minha opinião, uma burocratização da CUT que tirou essa vida, que, na minha opinião, chegou nessa gestão que eu fiz parte do 6º Congresso, de 91 a 94, se não me engano, ou 95, 94, foi... Não só aqui, mas eu penso que em outras regionais muito combativas, a última gestão dessa experiência de CUT regional, CUT zonais, ou seja, de um sindicalismo muito ligado à base e menos à superestrutura e mais à base da classe trabalhadora, não só das fábricas, mas nos serviços, nos bancários, nos serviços públicos. Tinham uma dinâmica de agrupar e construir essa unidade desde a base. E isso foi se perdendo com a destruição a partir do estatuto e depois, burocraticamente, pelas medidas, e viraram agora, hoje, o que eu sei, é que são escritórios e são meramente um lugar que é para economizar dinheiro para a sede, todos os sindicatos aluga, um sindicato grande aluga ali, fica uma sede, ou seja, não é mais aquele trabalho das CUT regionais de agrupar, organizar, construir unidade, discutir política e impulsionar, inclusive, uma vanguarda da classe trabalhadora a crescer mais, avançar politicamente. Essa experiência das CUTs regionais e das CUTs zonais tem a ver, na minha opinião, e já pelo que eu estudava, já não era só impressão, já tinha um empirismo, eu já participava de reuniões de balanço, de discussão. Tinha uma discussão, digamos, que o fundo tinha o modelo da COB e o modelo europeu, vamos chamar assim. Central Obreira Boliviana, que era uma central, inclusive, com movimentos, era uma organização muito ampla, do ponto de vista de como trabalhar na base, e a sindicalização era individual. Tinha do sindicato, mas a sindicalização era individual. Porque era a preocupação de como
Você organiza os trabalhadores. Se, por exemplo, o sindicato é burocrático, pelego, não está nem aí, você vai lá no sindicato, o cara liga para o patrão e fala, tem um trabalho... Aquelas coisas que a gente sabe como funciona. Então, a COB, ou este modelo, óbvio que não é uma cópia, porque, mas vamos dizer, o modelo COB, modelo europeu, de confederação, ela permitia, e por isso que a gente levou até o fim a experiência, aonde foi possível, desse trabalho de base, mesmo não associando individualmente, as CUTs regionais e zonais, e o trabalho, eu penso que mais redondo, até onde deu, foi de São Paulo, porque das CUTs zonais conseguiam organizar trabalhadores da base e fazer a greve de comerciário, por exemplo, que era um sindicato muito burocrático, muito pelego. E organizava, através da oposição e às vezes sem oposição. Os trabalhadores procuravam a CUT zonal, alguém falava, ia lá, vamos reunir e fazia uma greve. Ou uma petição, um abaixo-assinado. Hoje, nós temos um desafio, porque nós estamos, digamos que na luta de classes no mundo inteiro, nós estamos mais apanhando do que batendo. Vamos falar a verdade, na minha opinião. Ou seja, as condições de vida, os direitos e conquistas são cada vez menores. Se olha para o mundo, acabamos de ver na França, o pessoal falou, não, olha, aqueles que olhavam o copo mais cheio, não, mas estão botando fogo lá, fomos derrotados. Ou seja, 3 greves gerais, botou fogo mesmo e perdemos, no fim das contas. Então, há resistência, há uma luta, não acho que está acabado, mas tem um desafio e nós estamos mais perdendo do que ganhando. Não está fechado, mas essa é a situação. De certa forma, no mundo inteiro. Eu digo assim, claro que cada um lugar de um jeito tal. Olha o que está acontecendo na Bolívia, agora na Colômbia e mesmo no Brasil. O Lula ganhou com 2,5 milhões de votos, ou seja, um pouco mais de 1,5%. E no dia 8 teve uma tentativa de golpe, é assim. E agora o Lula bota como ele quer governar, que é o mínimo, nunca ninguém tinha questionado, passava direto. Eles mudaram. Bom, o que acontece agora? A precarização, a retirada de direitos, eu diria, se me permite, alguns anos atrás, a atual presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, eu lembro, isso nunca me sai da memória. Ela disse que ela foi presidente da FMI. E quando ela foi presidente da FMI, ela disse que o sistema, eu vou dizer com as minhas palavras, porque eu não lembro aqui, eu teria que buscar a citação, mas o sistema precisa que o salário seja de $1 médio. A minha opinião é que a burguesia ou o imperialismo, chame o nome que for, quer chegar nesse objetivo. É isso que está em disputa no mundo hoje. E nós estamos mais perdendo que ganhando. É só ver as condições de vida do mundo. Caiu todas. Mesmo os países de índice Gini, que são os países nórdicos, né? Caíram, todos. Então nós estamos perdendo. E é óbvio que aí como se organiza a luta? Porque se estamos perdendo, a dispersão, as derrotas e as formas como as plataformas de Uber, ReHap, iFood, bom, que você nem sabe quem é o patrão, não tem nem lugar físico direito. Então, e você não tem o direito mínimo, que é o previdenciário. Se você se machuca, é igual você tivesse antes das primeiras leis cartistas na Inglaterra. Nem caixinha tem. Porque a gente sabe, assim, a Previdência começa porque os trabalhadores faziam vaquinha um com o outro até que vai indo, chegou na Previdência, lei e tal. Mas no início era, vamos fazer uma vaquinha porque o cara se machuca, não tinha. É assim que está. E tem crescido as propagandas tipo, vire empreendedor. A palavra empreendedor é uma das palavras mais citadas hoje na internet. Empreendedorismo, empoderamento, tudo conversa fiada para tirar direitos, precarizar. Agora, o que eu tenho visto, e essa experiência da CUT regional dá uma ajuda, por quê? Porque quando tem mobilização de Uber,
de entregador, desses trabalhadores, dessas plataformas, de todas elas. Eu falo do Uber, 99, todos os nomes. Ele se organiza igual aos sindicatos. Faz protesto, se reúne, faz greve. Ah, porque tem gente que fala que agora mudou, o sujeito social das mudanças históricas é outro. Olha, claro que não é o tema aqui, vamos falar, mas minha opinião, primeiro, o sujeito social das mudanças é igual o que o livro fundador do nosso movimento, o Manifesto Comunista, disse. É o mesmo ainda, com muitas mudanças, óbvio. Não dá para falar nem as mesmas palavras, né? Mas o documento que funda o nosso movimento por direitos, por uma outra sociedade, o Manifesto Comunista, na minha opinião, desse ponto de vista atual, o sujeito social da história é o proletariado, o que pode fazer a mudança. Mas numa situação muito mais difícil, eu diria, do que de antes. Então, um exemplo como a CUT regional, de que você tem uma estrutura, porque a estrutura está aí, existe, tem um sindicato, tem outros sindicatos, tem movimentos. Como é que você faz com essa galera? Deixa eles lá porque eles não têm sindicato? Ou você cria as condições para dar um apoio a partir da estrutura dos sindicatos, que estão com menos grana também, é verdade, mas a partir dessa estrutura, que não só central sindical, mas dos sindicatos, como parecido como era a CUT regional e CUT zonais, podem ser essa base de apoio para um sindicalismo talvez diferente, não é igual. A gente tem que aprender com a história e aprender que os momentos são diferentes. A vida é diferente. Hoje, por exemplo, sem redes sociais, sem a internet, a gente não dialoga com a juventude. Então nós temos que estar antenado ao movimento, à situação. Mas a situação básica, ou seja, o capitalismo continua sendo explorador, opressor, divisor, ideologias conservadoras, ou seja, mais ou menos a mesma coisa com umas outras caras que a gente tem que aprender. E como é que nós temos que agrupar e organizar? Muita conversa nas redes, é verdade, elas fazem parte da vida hoje, então não adianta reclamar. Mas a organização, pessoas, unir, fazer vaquinha. Eu vi uma mobilização, até aquele líder, o Galo, eu vi a mobilização, eles estavam lá fazendo vaquinha para fazer uma faixa. O que a gente fazia quando a gente estava numa fábrica? É igualzinho. Não tem deste ponto de vista. Então, como ajudar eles? Mas talvez eles, pelo debate ideológico e pela regressão social, pela regressão do nível de consciência da maioria, vamos dizer, pelo momento de muita defensiva, alguns companheiros chamam de reacionário, como o Valério Arcari, por exemplo, ele usa às vezes essa palavra. Eu não vou entrar no mérito porque pode confundir, né, um conceito, mas vamos dizer, a consciência social diminuiu, por isso tem bolsonarismo, tem neofascismo ou fascismo do século XXI na fábrica, nos trabalhadores precarizados, os motoqueiros, uberista, de monte. Por isso, os sindicatos, deste ponto de vista, nessas premissas que eu tentei colocar aqui, tem o exemplo da CUT regional. Não é que tem que ser igual, pode ser outro nome, não tem problema. Eu não tenho problema com nome, com cor, com jeito de falar. Mas o método e o objetivo da estrutura, dá a palavra que esses trabalhadores e trabalhadoras muito precarizados se organizem do jeito que eles acharem e a gente ajuda. Como foi a CUT regional, as CUT zonais. Se a gente consegue esse que não está dado ainda como vai ser, mas tem pistas já. Os entregadores fizeram greve, tiraram comissão de representante para ir falar com o patrão, fizeram vaquinha para fazer faixa. Isso é sindicato, se não me engano. Me desculpe quem acha outra coisa, mas isso é sindicato. Então, a nova classe trabalhadora, eu digo nova, entre aspas, faz igual fez a classe trabalhadora de 100 anos atrás. Em outro momento, em outro contexto, com mais dificuldade ou menos, com muita tecnologia, mas faz. Então, a CUT regional, mas eles estão muito... isso é importante. Eles estão muito ideologizados contra os sindicatos e contra a esquerda.
Então aí nós temos que ter uma inteligência. Não só nas palavras, mas inteligência no método. Porque quando é questão de sobrevivência, a classe, em algum momento, ela sai da luta. Porque ela precisa de viver. Então, se ela é massacrada, ou ela vai ter a saída neofascista, vai ser ganha pela pequena burguesia e burguesia desesperada, é isso que acontece nas crises, e nós queremos, uma parte pode ser que vai ser ganha, mas nós queremos que a maioria seja ganha por nós, para os nossos métodos, inclusive, não da ideologia que está bem na moda, do individualismo, do empreendedorismo. Por isso que ações, métodos, forma, como for CUT regional e CUT zonais, é essa forma que ela flerta com os dois métodos, o método COB, vamos dizer assim, porque aí você pode fazer uma associação, ou uma associação individual, ganhar, e flerta com confederação, porque é sindicato também, ou seja, você, digamos, aproveita o melhor do mundo das experiências para engajar e ganhar ideologicamente, inclusive, e quando eu digo ideológico, não é para o comunismo, para a revolução, é para a independência de classe, que trabalhador unido jamais será vencido, vamos dizer, é isso, o primeiro momento. Depois podemos discutir o resto, mas esse primeiro momento é unidade, é a principal e talvez a única condição para qualquer luta ser vitoriosa da classe trabalhadora e como organizar essa unidade. Então, a experiência da CUT regional e zonal, repito, é tesouro de riqueza que pode nos ajudar nesse momento, 30 anos depois. Não, primeiro, eu tenho que falar isso, primeiro, eu sei das dificuldades e às vezes do preconceito das novas gerações, mas também um preconceito das velhas gerações com as novas. Então, esse encontro às vezes não é bom. Porque o encontro geracional, numa situação como essa, ele tem que ter muito mais cuidado e mais paciência nossa, digamos, mais veteranos. Porque nós vivemos, não é um momento de ascenso quando a gente teve essa experiência da CUT regional, ou a impulsão que me levou a militar politicamente, a entender a luta de classe, a estudar os clássicos do amplo movimento dos trabalhadores. Não é esse o estágio que nós estamos hoje. Então é mais difícil. Então iniciativa como do IEP, do Neto, dos companheiros, o Chico, que é essa galera que são fundamentais para que a gente mantenha esse elo. Não é a tradição, vamos manter. Não, mas é o conhecimento e acúmulo do conhecimento. E, portanto, da experiência prática das lutas, eu vou chamar assim, das lutas da classe trabalhadora. Porque esse é um tesouro que nós vamos ter que nos debruçar para saber onde erramos, onde acertamos, o que nós podemos fazer balanço positivo, negativo e o último tema que falamos, como aproveitar essas experiências para construir vitórias no próximo período que está tão difícil, nesse período de uma situação tão de defensiva da classe trabalhadora, do proletariado, dos explorados e oprimidos.